Depois de Nossa Senhora, São José é o homem mais santo que pisou na face da terra. Mas quando eu leio o Evangelho, eu tenho pouquíssimos detalhes da sua vida. Mas Deus providenciou na igreja a Madre Cecília Maria Baíde, que escreveu a vida de São José com a maior riqueza de detalhes possível. E aonde você pode encontrar para se aprofundar na vida desse grande santo? Na Editora Imaculada, nós lançamos a vida de São José, escrita por Madre Cecília Maria Baíde. Você pode encontrar esse livro clicando no link aqui embaixo do YouTube, ou escrevendo no Instagram São José, ou entrando no site editorimaculada.com e levando esse livro para você conhecer o maior santo da Igreja Católica. Boa leitura e ele vai te ajudar muito no seu caminho de santidade. Nesse mês de São José, eu estou muito feliz aqui porque nós estamos lançando uma obra muito linda, irmãos. Chama A Vida de São José, que foi revelado à abadesa Maria Cecília Maria Baíde, que foi uma beneditina, uma freira beneditina, que recebeu graças excepcionais de Deus e escreveu algumas obras do qual Deus revelou para ela. Então a Madre Cecília, ela teve a graça de ver a vida de São José com os detalhes que Deus quis revelar para ela. São coisas lindas, maravilhosas. E é muito interessante que a própria Madre Cecília... É melhor com o microfone? Por isso que eu tinha pedido para vir mais para cá. A Madre Cecília, aqui assim, mais assim para baixo. Tá bom assim, gente? Então tá bom. A Madre Cecília, ela diz aqui no próprio livro, na introdução, que é muito bonito, essas palavras aqui, olha que coisa linda. Ó. Devendo começar a escrever a vida do glorioso patriarca São José, confesso minha incapacidade e a minha incompetência. É sempre assim. Os santos que são muito favorecidos por Deus têm luzes para enxergar quem são. Quando nosso Senhor escolheu Santa Margarida Maria Alacoque para ser a grande propagadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele disse a ela que escolheu-a porque não tinha ser mais miserável na face da terra do que ela. Por quê? Para mostrar que quem faz a coisa é ele. Imagina o que ele disse para Santa Catarina de Sena. Não há diferença para mim entre criar o universo ou uma formiga. Ou seja, gente, Deus é grande demais, escolhe de instrumentos fracos, frágeis, para manifestar a sua glória. Agora, na entrada da igreja, eu estava conversando com Paulo, né, eu estava falando um pouco sobre a questão da virtude da humildade, que é uma virtude que agrada tanto a Deus, e quando a gente mais procura rezar adquirindo, mais a gente vê que a gente é soberbo, é algo meio difícil mesmo, assim, sabe? Quando a luz vem sobre a vida da gente, tanto que tem acho que ele está em processo de beatificação, chama Blaise Pascal. Ele dizia, o conhecimento de mim mesmo me mete medo. Porque quando eu descubro quem eu sou, eu falo, meu Deus do céu, né? É um poço de miséria. Mas o Santo Tomás de Aquino dizia que tudo que é de bom no homem é graça de Deus. E tudo que é de ruim no homem é do homem. Ou seja, quando ela faz isso, que confessa a incapacidade e a incompetência dela, é verdade. Porque ela foi favorecida pelos dons divinos para benefício meu, seu e de toda a igreja, né? Então ela continua aqui, ó. Jamais li coisa alguma a respeito desse santo. E o conhecimento que possuo sobre ele se reduz apenas àquele que Jesus Cristo dignou a manifestar para mim, como foi também o caso ocorrido na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela escreveu também uma obra sobre São João Batista e um chamado A Vida Íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma obra de 820 páginas falando o que Jesus sentia no seu íntimo. Ele já está todinho traduzido para a gente lançar pela Editora Imaculada. 820 páginas mostrando a vida de Jesus. Gente, eu sou uma pessoa que tem um grande afeto e uma grande gratidão a esses místicos na igreja que nos levam a uma maior união com os mistérios de Deus. Importante salientar também que o Papa Bento XV estimulou as publicações da Madre Cecília Maria Baíde, porque sempre essas obras são perseguidas, passam por um período de perseguição, são escondidas e depois elas têm um esplendor, né?
Agora, o interessante é que São José ele não falou nada nas Escrituras. Então, quando você vai procurando conhecer um pouco mais sobre a vida dele, ou é por uma grande iluminação, ou você começa a meditar os que os grandes iluminados falaram. Como tem aquele livro muito bonito que o pessoal leu sobre a consagração de São José. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu não sei qual que é a riqueza de detalhes que ele apresenta. Mas, por exemplo, aqui vai falar como era o nome, tanto do pai como da mãe de São José. O pai dele se chamava Jacó e a mãe se chamava Raquel. E uma coisa que eu achei lindíssima é que a mãe de São José, ela era estéril. E ela vivia clamando a Deus em oração a graça da maternidade e também o pai a graça da paternidade. E claro, senhores, vocês devem imaginar que pela graça deles terem sido eleito por Deus para ser pai de São José, eles deveriam ter uma vida de santidade e uma vida espiritual muito elevada. E aí, Deus revelou para Raquel, a mãe de José, por que ele permitiu que ela fosse estéril. E disse: eu permiti que você fosse estéril porque eu queria que José fosse fruto de muito desejo e de muita oração. Então São José é um homem que foi gerado de joelhos no chão. E muito desejo. Santo Agostinho vai dizer uma frase muito bonita: o teu desejo é a tua oração. Se o teu desejo for constante, a sua oração também será constante. E para isso daí também, nós já podemos começar a aprender algumas lições. Jesus vai nos ensinar em São Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre sem jamais deixar de fazer. Gente, nós precisamos entender que a condição para receber a graça é essa. Mateus capítulo 7, versículo 7, o que ele vai dizer? Batei e vos será aberto. Pedisse e abrireis. Ah, mas está demorando, como demorou aqui. Eclesiástico capítulo 2, versículo 3. Sofre as demoras de Deus. Porque para Deus ele não tem tempo, irmãos. Ele é eterno. Para ele é tudo agora. Mas 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 vai dizer que para Deus 1000 dias é um ano e um ano é 1000 dias. Mas o porquê que muitas vezes Deus não responde a nossa oração de imediato? Para atiçar a nossa vida de piedade e de oração. Então nós já começamos aprendendo com a vida dos pais de São José que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Mas sobretudo se for uma oração humilde, porque não tem como rezar quem não procura isso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, ela vai dizer que o que, irmãos? A humildade é a base da oração. E um pouco mais para frente, o Santo Agostinho comenta que o homem é o mendigo de Deus. Eu me vejo tão necessitado da graça. Eu sei o quanto eu posso, nada, e o quanto ele pode, tudo. Então eu me humilho em constante súplica para pedir as suas graças. E o bonito é que uma das coisas mais impressionantes nesse livro é que continuamente mostra São José em oração. A todo momento São José estava rezando, e quando ele estava meio agitadinho dentro de casa, com 2 anos de idade, a mãe dele tinha que levá-lo para fora e ele ficava olhando para o alto, contemplando as belezas da criação divina e amando no seu coração, é onde vinha o repouso da alma dele. Mas não somente da dele, da nossa também. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que só Deus satisfaz. Ou o nosso interior está repleto do amor divino, ou sempre vamos estar inquietos, agitados e vazios. São José é um prodígio da graça. Ou seja, com 2 anos de idade, ele já tinha oração íntima,
procurava somente recolhimento e sempre demonstrou grande amor pelas virtudes, horror ao pecado e um desejo profundo de silêncio e recolhimento. São José, mesmo na infância, não gostava de brincar com as crianças. Gente, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando do homem mais amado por Deus que já teve na face dessa terra. Não houve um homem, a pessoa mais amada na terra por Deus, que não seja o filho dele, é a Virgem Maria, mas nós estamos falando de uma figura masculina que não é Deus. Não houve homem mais amado por Deus e mais repleto de graças do que São José. Ou seja, gente, nós estamos falando de uma alma de escuro, extremamente elevada. E o interessante é que São José, quando pequeno, era de uma beleza inenarrável. As pessoas olhavam para São José e ficavam meio que impactadas com tão lindo que ele era. O rostinho rosado, uma seriedade ao mesmo tempo quando sorria, uma coisa que arrancava uma alegria das pessoas, e por ser uma criança tão bela assim, você imagina o que não queriam fazer com São José. Queriam pegar, queriam beijar. E sabe o que ele fazia quando as pessoas iam beijar? Ele virava o rosto. Por quê? Porque desde pequeno, São José, pela luz divina e por uma proteção elevadíssima do anjo da guarda. Porque eu não sei quem que leu aquele livro de São José da preparação para a consagração, mas aqui fala que ele teve 2 anjos da guarda. E um em especial que comunicava-se com ele frequentemente. E uma das coisas que Deus mais zelou pela vida de São José foi a questão da pureza dele, da castidade dele. Ou seja, quando ele era pequenininho e as pessoas queriam beijá-lo, ele virava. Por quê? Porque essas pessoas poderiam estar contaminadas por algum espírito de impureza e ele não queria nem que chegasse perto dele. E de quem que ele recebia afeto? Somente do pai e da mãe, que tinham um coração muito puro para poder amá-lo. É bonito também quando São José vai crescendo em idade, aí a gente pensa assim, uns 15 anos, não, gente. 3 aninhos de idade. O pai dele era um homem inteligente, culto, versado nas escrituras e começava a ensinar as sagradas escrituras para São José. Ou seja, o objeto de estudo de São José era a palavra de Deus. Dica para nós. Precisamos olhar como modelo. Tudo que a gente fala dele tem coisas que é somente para admirar, porque são graças elevadíssimas e Deus concede somente a ele. Mas tem coisas que dá para imitar. E uma delas, o próprio São Paulo nos ensina. E desde a infância conhece as sagradas escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha que coisa bonita que Paulo vai falar desde a infância. Conhece as sagradas escrituras. E quando você vê que São José teve aversão ao pecado, um dos elementos que as sagradas escrituras nos ajudam é justamente esse, meus irmãos. Ter aversão ao pecado. Em que sentido? Por exemplo, vai dizer São Jerônimo. Ama o estudo das sagradas escrituras e não amarás os prazeres da carne. Quando a gente fala a palavra carne no mundo bíblico, são as nossas más tendências. E o que a própria Sagrada Escritura fala sobre a carne? Romanos 8:8, Paulo vai dizer, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E é interessante que toda oração, São José suplicava por essa graça, aprender a agradar a Deus. Senhor, eu quero te agradar, me revela a sua vontade. A todo momento, Senhor, discutindo o seu plano, o que eu tenho que fazer, me orienta. Essa era o axioma da vida dele. Mas se ele vivesse segundo a carne, ele não poderia agradar a Deus. Ou seja, o estudo da Sagrada Escritura ajudava São José. Olha o que o Salmo 106:20 vai nos ensinar. O Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. Tanto que o padre Rufus, um padre exorcista que via muito para o Brasil, catou um homem lá que estava possessaço pelo diabo.
E quando ele foi atender, ele rezou pelo homem e não manifestou o diabo. Ele falou, nossa, que estranho, quando eu pego o caso que nem você, a manifestação é terrível. O que você andou fazendo? Faltava 3 meses para o Padre Rufus poder atender ele, só que o Padre Rufus morava na Índia e o cara era daqui do Brasil. Ele falou, nesses 3 meses eu li a Bíblia 3 vezes inteira. Ele falou, o demônio foi embora pelo poder da palavra. Mateus 4,4, escuta aqui, Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Efésios 6,17, Paulo compara a palavra como uma espada. Com o escudo você se defende, mas com a palavra você ataca. É com a palavra que ataca os poderes do inferno. De que maneira? Mateus 7,24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente. Ouvir, praticar, recebe a graça da prudência. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o quê? Que o homem prudente não erra. E grande orientação da vida de São José veio pela meditação da palavra. Então o que a gente já pode, nessa quase última semana aqui, a Semana Santa começa segunda-feira, né, irmãos? Suplicar em oração para São José, ainda nesse período maravilhoso. São José, me dê a graça de amar a palavra. Por quê? Porque se o maior amor da vida de São José foi, em primeiro lugar, a Jesus, em segundo lugar, a Santíssima Virgem Maria e os homens, na medida que nós vamos imitando a São José, o nosso coração tem que ser elevado para o Cristo e para a Virgem Maria. Aí a gente lembra, Santo Agostinho vai nos ensinar, nós só amamos aquilo que conhecemos. E aí a Escritura vai dizer em João 5,39, as Escrituras dão testemunho de mim. Então São José, ele tinha muito amor pelas Escrituras. Agora, gente, vocês imaginam, ele tinha 3 anos. Ele era muito novo. E uma das coisas que ele gostava muito era de ler os Salmos de Davi e meditar. E tinha muitos salmos guardados. Queridos, eu confesso para vocês que cada página do livro é um poço fundo, que você vai cavando, vai meditando, mas eu separei algumas coisas para vocês. Se os senhores tiverem interesse, eu fiz uma live lá no meu canal, que eu trabalhei um pouquinho mais de alguns aspectos da infância dele. Mas eu quero pegar outros aspectos aqui, que eu preparei para nós aqui, e vai ser uma leitura guiada. Por quê? Porque é tanta riqueza de detalhes. Vai dizer aqui, José cresce em amor a Deus e em sabedoria. À medida que José avançava em anos, também crescia de forma admirável na prática das virtudes, em amor por Deus, e também avançava muito em seus estudos das Escrituras, especialmente do Salmo de Davi, cuja maioria havia memorizado e repetia constantemente. Onde a gente pode perceber algo aqui para trazer para as nossas vidas? São João da Cruz vai dizer algo que é muito sério. Isso daqui você tem que ser um ponto de meditação seu. Escuta bem. Na vida espiritual, quem não progride, regride. E como que fica esse negócio, eu olhando para São José, por que ele progredia? Por causa de uma coisa chamada correspondência à graça de Deus. Deus te convida, iluminando a sua inteligência pela graça. Ele vem e te chama. Vem. Você está lá no poço, ele chega e me dá de beber. Ele se encontra, ele vai a você. Em cima dessa passagem, Santo Agostinho dizia, Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. O que acontece? Se há um dom em nós, na verdade são 2. O primeiro, docilidade, para entender o apelo de Deus. E segundo, uma generosidade, a graça aumenta em nós. Mas aí tem um outro problema. O que estagna o crescimento em nossa vida espiritual, e é apavorante você ler o texto que Augusto Sandro, que foi um ótimo escritor espiritual, dizia sobre isso.
Deus muitas vezes para de derramar as graças em nossa vida por falta de correspondência delas. Derrama, derrama, derrama. Convida, convida, convida. A alma está letárgica, ela não progride. Deus, ó, dá uma segurada. Aí a alma começa a experimentar secura, ela não tem movimento interior. Ai, não dá vontade de rezar, eu não sinto nenhuma consolação divina. Nossa, que coisa mais... Não é só aridez espiritual. Porque na aridez espiritual é aonde a alma mais progride. Isso daqui é claro na vida de São José. Deus provou ele torturosamente a ponto de quando ele era pequenininho, os empregados do pai dele batiam nele de porrada. Ele era com 3 aninhos. Ó, apanhava, jogava ele da escada, sofreu pra caramba. Mas várias fases da vida dele. Porque todas as vezes que Deus queria dar uma graça para São José enorme de conhecimento dele, de virtudes, vinha um sofrimento antes. Se ele fosse fiel, a graça vinha. Quero te dar uma nova graça. Quando foi para apresentar Nossa Senhora, então, Deus chegou para ele e falou: redobra as tuas orações, porque o que você vai receber é muito grande. O que nós podemos aprender aqui? Deus não envia grandes graças para uma alma medíocre, porque o Papa Paulo VI dizia que a mediocridade ofende o Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, para crescermos no amor a Deus, em sabedoria, temos que corresponder à graça. E tem uma única maneira de se corresponder à graça. Quem que se habilita a dizer qual que é? Lá na hora do lanche, lá vocês falam que nem tagarela. Eu pergunto uma coisa dessa e vocês não falam nada, né? Qual que é a única maneira da gente crescer na graça? Somente essa, Lucas. Oração. Não tem outra maneira, meus irmãos. Por isso que é lindo você ver São José. Eu até separei alguns textos como José rezava, como São José rezava. É todo momento. Mas Anderson, isso daí tem algum embasamento bíblico? 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Porque às vezes a gente pensa que a oração é só o momento em que você se recolhe e fica de joelhos rezando. Não, isso daí é a principal. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala teu pai em segredo. Mas é viver na presença de Deus habitualmente, lembrar dele, levar o pensamento, fazer uma jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazer do meu coração semelhante ao vosso, fazer comunhões espirituais, chamar de estar com ele. Habitualmente. Essa daqui era a vida de São José. Isso daqui é ótimo para nós vermos e imitarmos esse homem maravilhoso. Em determinadas ocasiões, quando sentia algum desejo de olhar para algo que o agradava, mas que poderia depois causar-lhe alguma sensação de culpa, elevava rapidamente seus olhos para o alto e se deliciava contemplando as belezas criadas por Deus, e era assim tomado por grande sentimento de alegria. Praticava constantemente tais exercícios e assim reduzia seu gosto por qualquer coisas materiais, aumentando sempre seu amor a Deus e seu prazer em relacionar-se apenas com Ele. Lendo isso daqui para vocês, a gente vê muito claramente aqui a questão da mortificação da vista, né, dos olhos. Não sei quem assistiu a aula do Vinícius, que ele mandou no grupo, que ele falou sobre Santo Tomás de Aquino e como é difícil para o homem compreender como vivia Santo Tomás, a inteligência de Santo Tomás, a santidade de Santo Tomás, porque nós estamos muito longe, essa geração nossa está muito machucada. A gente foi muito ferido, principalmente na parte da sexualidade. Nossa, Deus o livre. Eu conheço alguns amigos meus, eu me coloco aqui, e alguns amigos meus aqui, que, nossa senhora, o sofrimento. Mas aonde eu vou pregar? Qualquer homem que vem conversar comigo, a nossa geração está muito sofrida. E talvez por causa disso, a gente acaba não vislumbrando muito o que esses santos viviam. Mas, gente, vocês sabiam que Santo Agostinho gostava de ver cachorro correndo? E ele deixava de ver os cachorros correndo. É uma coisa muito simples, gostava de ver o cachorro correndo. Imagina Santo Agostinho vindo no Brasil aqui, vendo os caramelos atrás das motos. Ele ia pirar, né? Os caramelos atrás da moto é cabuloso, né? Mas assim, ele gostava disso. Olha a simplicidade e a pureza do coração do santo. O que você gosta de para se divertir, Agostinho? Eu gosto de ver cachorro correr.
mas ele mortificava a vista dele para oferecer isso em sacrifício para Deus. E aqui também mostra isso. Ele mortificava a vista com as coisas para olhar para o alto, para quê? Para estar sempre lotado do amor de Deus. Se deliciar, olha que palavra bonita, hein? Contemplando as belezas criadas por Deus, era assim tomado por grande sentimento de alegria. Ele praticava constantemente o exercício. Então você vê, é um exercício. Quanto mais você faz, né, mais habilidoso você fica e mais fruto dá. Sabe o que eu vejo que encaixa muito bem aqui na vida de São José? Aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, irmãos. Quanto mais o homem se aproxima das coisas do alto, mais ele se afasta das coisas da terra. Então ele vai experimentando consolação divina, amizade com Deus. As coisas daqui vão perdendo valor. Eu olho para tudo como se fosse pó. As coisas criadas já não têm tanto poder, não têm tanta atração sobre a minha alma. Por quê? Porque eu descobri uma pérola preciosa. É um conhecimento de Deus, que aquela luz vai entrando dentro do seu coração. É tal amor, é tal gozo entre cruzes e alegrias, e que você fala... Por exemplo, quero dar um exemplo. Santo Agostinho um dia fez uma pregação sobre o céu e a plateia dizia, basta-te terra. Você imagina como que era aquele homem pregando misericórdia, para todo mundo dizer? Ou seja, as coisas celestes, elas vão de tal maneira inebriando a nossa alma, que a gente entende o que São Paulo vai dizer. Nós somos cidadão do céu. Eu só estou aqui no mundo para dar testemunho do amor divino, mas a minha pátria não é aqui. E, portanto, eu não devo estar grudado nela. Por isso que eu amo aquela frase de Santo Antônio Maria Claret. Para salvar-se, olha que lindo. Para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Porque quando essas coisas começam a tomar conta da gente, a gente pisa o mundo. Você olha e fala assim, essas coisas não me atraem mais. Mas tem que ser assim, por quê? Porque senão o mundo agarra a gente fica fascinado. E nós devemos pedir esta graça. Eu fico vendo essas coisas da vida espiritual, gente, eu fico muito comovido com isso. A partir do momento que Jesus começa a tomar conta do nosso ser, a gente vive diferente, esses homens embrutecidos. O que a gente está tendo que fazer? Está tendo que colocar os nossos filhos numa escola católica para salvá-los. Por quê? Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, ele chega próximo do sonado. Olha como que o mundo está. E qual que é a proposta para nós nessa noite? Olhar para São José, imitando o seu exemplo, as suas virtudes, para conhecer o segredo da verdadeira felicidade. E aqui tem uma parte muito bonita. Olha que lindo isso daqui, hein? Através de seus estudos, o santo tentava tornar-se virtuoso e culto. Embora fosse bastante versado na lei, jamais polemizava com quem quer que fosse. Por tal motivo, alguns chegavam até mesmo a achá-lo pouco dotado nesse aspecto. Calma lá, deixa eu comentar isso daqui. Tem uma coisa que isso daí me pega, cara. O Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quem mais estuda do que reza não busca a Deus, mas a si próprio. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena que Santo Tomás aprendeu mais na oração do que nos estudos. Santo Tomás. E o que ele fazia quando ele queria sabedoria divina? Enfiava a cabeça dentro do sacrário. O que a gente tem que aprender com São José, irmãos? Tem que estudar. E eu vou fazer uma advertência doce, mas eu não sei o que acontece aqui. Mas a gente expõe algumas obras, não há interesse nenhum dos homens daqui do grupo de estudar. Às vezes eu faço uns descontos que eu jogo o livro lá para 50%, passa, dá uma olhada, não leva. Eu falei assim, o que será que é? Será que tem problema de dinheiro ou é desinteresse mesmo? E não é só porque eu quero vender. É porque a gente quer colocar na mão das pessoas
Um conteúdo que sabe que vai ajudar a elevar ela profundamente. Porque nesse sentido aqui, que São José tornava-se virtuoso, estudo não faz ninguém tornar-se virtuoso. A oração, sim. O Santo Atanásio dizia que a leitura espiritual é o azeite da lâmpada de oração. Ou seja, se tem azeite, tem luz. Se não tem azeite, não tem luz. Santa Teresa d'Ávila, rainha da mística, dependeu 17 anos de obras espirituais para rezar. E se você estudar as moradas de Santa Teresa d'Ávila, quem está na primeira e na segunda morada, que eu acho que é o caso de todo mundo aqui, se tiver alguém na terceira, que eu já fico até feliz, porque a gente quer que os nossos amigos sejam santos, mas quem está na primeira e na segunda morada é obrigatório o sustento da alma. Pelo menos meia hora por dia de leitura espiritual. Por quê? Porque são essas leituras que vai ficar te puxando para Deus. Vem, vem, vem. Porque se a pessoa está mais adiantada, ela se recolhe, fecha os olhos e sobe na oração. Mas a minha mãe fraquinha como nós, daí precisa disso. E você precisa aprender com São José a ter um tempo do seu dia para rezar e estudar. E você sabe que tem um negócio na sua vida que arrebenta com você. Ó, no telão divino quando você morrer. Ai, Senhor, não tive tempo. Deus ele vai catar e vai mostrar o histórico do seu celular para você. Ah, é, seu vagabundo? Você ficou aqui tantas horas vendo isso, vendo aquilo, tal. Eu estava te esperando nas escrituras. Eu estava querendo te falar contigo por boas obras. E você, seu miserável infeliz, ficou comendo dos prazeres mundanos? Se vocês lerem o que aconteceu com São Jerônimo, quando ele ficava lendo só o livro de Cícero e foi arrebatado na presença de Deus, tomou uma chicotada nas costas violenta. Quem é, Jerônimo? Eu sou um cristão. Deus falou para ele, tu não é cristão não, tu é ciceriano. E buf, deu uma chibatada. Quando ele volta do sono, as costas dele toda vermelha, e ele renunciou a ficar estudando só filosofia e foi buscar Deus por meio das Sagradas Escrituras. Não sei se vocês conhecem essa história de São Jerônimo. Violenta. Estudar. E dentro do Instituto, nós precisamos de pessoas com conhecimento e com oração. Porque eu não sei se vocês compreenderam ainda. O que Deus tem para nós é uma coisa muito grande. Mas nós temos que corresponder àquilo que Deus nos pede. Numa determinada área que Deus te chama. Eu não sei se vocês ainda se sentem parte desse projeto. Mas o que nós mais esperamos é que haja uma doação coletiva. Por quê? Porque aquele infeliz de Karl Marx que criava ferida na bunda de tanto ficar estudando. Para quê? Para fazer a vontade do pai dele. Como é o nome do pai de Karl Marx? Satanás. Para levar milhares de almas para o inferno, para criar uma revolução comunista satânica e diabólica. O diabo tem os seus que pagam o preço. E nós somos de Deus e temos que pagar o preço. Por quê? Porque o grande desejo de São José era amar a Deus, mas não somente isso, servi-lo. Nós também temos que ser como ele, servo. Olha para esse lindão que está do seu lado e fala assim, tá escutando, abençoado? Olha lá. Tá escutando, abençoado? Tamo junto. E para isso que serve essa comunidade de amigos, é um ajudando o outro. A gente precisa de mais conversas espirituais entre a gente. Não existe isso mais entre os amigos homens. Que vez que você foi conversar com um amigo, o que você está lendo? Ou me ensina aí o que você está aprendendo. Vai ver se São José dava atenção para a conversa do vazava. Ó, tá com conversa enfiada, fui. Nós somos tímidos para as coisas de Deus, meus irmãos. Aquela conversa com o amigo, a sua alma fica elevada. Que ele consegue colocar fogo no seu coração pela virtude, pelo amor a Deus, pela educação dos filhos, por Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, pela Igreja Católica, sei lá que tema que for. A gente precisa disso na nossa vida também. É uma delícia você ter um amigo que fala das coisas divinas. É importante falar sobre trabalho, família, desabafar, problema normal. Mas tem uma coisa bonita aqui em São José.
que é muito interessante. Eu até peguei um capítulo da Bíblia para mostrar isso daqui, ó. Não queria também envolver-se com fatos que se desenrolavam na cidade, era pouco afeito às novidades, pois achava que essas ocorrências iriam perturbar a sua dedicação a Deus e aos seus estudos. Por esses motivos, tais fatos não eram comentados em sua casa quando ele se encontrasse presente. Vai dizer que o santo vivia-se muito retraído, sem permitir qualquer satisfação aos seus sentidos, pois isso de alguma forma o tornaria menos considerado por Deus. Quem estuda um pouquinho de marketing, tem um negócio que os especialistas de marketing trabalham muito chamado gatilhos mentais. E tem um que é chamado gatilho mental da curiosidade. Você faz uma postagem para o cara entrar na sua página para ele ver seu vídeo, para você depois pagar patrocinado e ficando seguindo ele sem parar. Você clicou no cara, viu o story dele lá no Instagram, qualquer coisa, ele compra anúncio e fica chegando para você toda hora. E aí o cara põe uma thumbnail ou uma chamada, a alma do cara fica meio que assim se contorcendo. Não, preciso saber o que aconteceu aqui, não. Eu quero ver o que rolou nessa treta. Eu quero saber. Você viu isso? A pessoa, o quê? Eu uso um pouco disso, porque eu sei que todo mundo é curioso, mas entra nos conteúdos do vídeo. Eu tento levar para Deus, sempre. Mas aqui tem uma coisa. Isso não pegava por... São José não tinha nada de curiosidade dele. Sabe por quê? Porque ele amava. E tem uma história que é tão incrível sobre esse negócio da curiosidade. Tinha um monge que ele era um homem de vida espiritual que agradava a Deus, mas ao mesmo tempo atormentava os demônios. E o pessoal lá do inferno, o pessoal não, né? Os demônios do inferno ficaram tentando fazer alguma maneira para pegar ele. E, gente, o demônio tenta de uma forma e não vai parar, ele vai tentar de outra. Ele vai tentar de outra. Isso daqui é uma história real. E o monge estava lá recolhido em oração e o diabo materializou-se para ele na forma de Jesus Cristo, como fez com vários santos. Apareceu como Jesus crucificado para Santa Gema Galgani. E aí o monge recolhido lá, ele chegou com a voz de Jesus, com o aspecto de Jesus, e disse assim para ele: ah não, porque antes, desculpa, ainda bem que eu lembrei aqui agora, obrigado, meu santo anjo. Os demônios do inferno estavam fazendo uma reunião, nós não conseguimos pegar ele de jeito nenhum. Aí um demônio falou, eu sei como pegar ele, como? Pela curiosidade. Aí ele estava lá rezando. O demônio chegou, abre os olhos para adorar o seu Senhor. Ele estava recolhido e só deu uma resposta: eu não pretendo ver o meu Senhor em vida. Olha, quer fazer um teste se o pessoal é curioso ou não? Chega num ponto de ônibus ou num determinado e começa a olhar para cima sem parar. Você olha, pô, vai estar todo mundo assim, ó. O que ele tá vendo? É a nossa natureza. Só que, gente, tem uma coisinha. Hoje a gente está na era digital. E para a internet, isso daí é uma coisa tenebrosa. Por quê? O que as mídias sociais querem? Que você entre nela e não saia. Por exemplo, eu trabalho com isso. Então, se eu posto um story no meu Instagram e não coloco o link, mais pessoas vêm. Só que se eu coloco um link do YouTube, ele restringe o alcance. Por quê? Porque o Instagram não está interessado que você saia dele para ir para uma outra plataforma. E aí os algoritmos, e quem entende bem disso é o Ademir, que trabalha com isso, o Lucas também, que é copywriter, também entende dessas coisas. O que eles fazem? Eles ficam vendo tudo que você procura na internet, e aí, gente, é uma inteligência artificial cabulosa. Ele fica te dando sugestão de várias coisas. Para quê? Para você não sair dali. Agora, vê a pregação que o padre Paulo Ricardo fez no PHN na Canção Nova, dizendo o que isso causa nas pessoas. Um tipo de depressão que a pessoa... Você não tá triste? Você não tá... É isso. E aí, gente, no Pipo de São José, tudo bem, claro, se tivesse, ele não ia cair nessa porque ele era muito virtuoso. Mas olha o nível de batalha espiritual que a gente vive hoje. É cercado por tudo quanto é canto. Santo Agostinho falava assim, eu tenho dó dos cristãos do porvir, porque nós combatemos o demônio preso a duras penas, e eles que vão combater o demônio solto.
E a profecia de Nossa Senhora de La Salete que um grande número de demônios será solto do inferno? Ele quer arrebentar com a gente, por quê? Porque ele não quer ninguém santo. São João da Cruz dizia, o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Satanás conhece na história da igreja quem deu prejuízo para ele. Somente os santos. E por isso que ele luta contra as nossas vidas. Para nós não sermos santos. E por isso que nós recebemos esse lindo presente como São José. Ô Luiz, dá uma filmadinha ali só para verem que imagem linda. Por isso que nós recebemos esse presente de São José, para olhar para ele e falar assim, me ajuda, eu sou muito fraco, eu não dou conta. Tenha misericórdia de mim, roga por mim, me ajuda. Você tem um acesso violento ao coração de Deus. Roga para que essas graças venham sobre a minha vida. E, gente, em que sentido? Na humilhação mesmo. E vai falar aqui, ó, que jamais polemizava com quem quer que fosse, por qualquer motivo. Olha isso daqui. Eu escuto esses negócios, eu falo assim, oh meu Deus do céu, o tempo de era digital, né? Porque assim, gente, eu trabalho com um canal no YouTube. Você quer ver vídeo bom? É polêmica. E ele não queria polemizar. E olha o que vai dizer as escrituras sagradas aqui, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas porque são inúteis e vãs. Se for uma defesa do evangelho, que você vê que tem fruto, que a pessoa do outro lado é honesta e que está em busca da verdade, amém, porque quem está em busca da verdade está em busca de Deus. Quem que diz essa frase? Alguém sabe me dizer? Tem um santo que falou, quem está na busca da verdade está na busca de Deus. Aí beleza, você gasta tempo. Mas tem gente que só gosta de polêmica por polêmica. Sabe o que o São José fazia? Fui. Seus miseráveis. E pensando no povo da época dele. Vocês não estão nem aí com nada. Eu quero é ficar unido com o meu Senhor. E ó, ainda era Deus Pai. Ainda não tinha nem Jesus. Hoje eu não vou conseguir falar disso. Mas quando São José viu o verbo... demais. É muito elevado. Vamos continuar aqui, ó. Olha aqui, ó. José praticava todas essas virtudes por iluminação divina durante suas orações, que eram ocasiões em que Deus lhe transmitia com muita clareza quais ações que o agradariam. Escutou bem? Durante a oração, Deus lhe transmitia quais as ações que o agradaria. Isso daqui é bíblico. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama-me e te revelarei grandes mistérios que ignoras. Ele estava lá. Se eu me revelo, eu quero fazer a tua vontade. Isso daqui é lindo. É o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Outras coisas bonitas da vida de São José. Encontrando-as, é que eu tô dando uns pulinhos, porque é aquilo que eu disse, gente, cada página você fica assim, encontrando-as casualmente, as pessoas da região dele. Mostrava-se sempre muito amável e gentil. E quando tinha ocasião de poder falar com as pessoas, dizia: tomai muito cuidado para não ofender a Deus. Eu fico imaginando a delicadeza desse homem. E diz que ele andava muito com os olhos baixos, a voz mansa. E diz aqui que ele era muito tímido. Imagina ele conversando com as pessoas, aquela delicadeza, aquela santidade. Na oportunidade, cuidado para você não ofender a Deus. O amor que ele tinha por Deus era de tal maneira elevada, e a compreensão da inteligência da grandeza de quem era Deus era tão larga na compreensão de São José, os dons que Deus conferiu ao homem, e todos esses que têm essa percepção muito elevada,
Agora, ó, peraí. Imagina Santa Catarina de Sena, que não chega na unha de São José. Eu prefiro ser jogado. Olha o que ela dizia. Eu prefiro ser jogada viva no inferno do que cometer um pecado venial contra o meu Deus. Agora você imagina São José. Foi o que Nossa Senhora de Fátima disse. Não ofendam mais a Nosso Senhor. Por quê? Porque São José queria tanto a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Uma das respostas que eu posso dar para vocês. Santo Irineu de Leão dizia: a glória de Deus é o homem em plenitude. Ele queria tanto Deus sendo glorificado como o bem do próximo, porque São José era extremamente apaixonado pelas almas. Porque Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que o amor por ele e pelo próximo é um só. Então ele não queria ver o homem triste. Porque Santo Agostinho dizia: já que o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. Ele não queria ninguém triste. Mas também o pecado cria maus hábitos e escravidão. Foi lido essa semana no Evangelho, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, mas citou João 8,34. Aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. E nós somos chamados para quê, irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Gente, toda desgraça no mundo provém do pecado. E São José não queria isso. Ele queria o bem do próximo. O que é amar se não querer o bem do outro, como vai dizer Santo Tomás de Aquino? Então quem ama faz o quê? Ensina. Quando diz no Evangelho, João 13,34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que maneira que foi essa que Jesus amou? Não foi na cruz. Não. A cruz foi bem depois. A maneira com que Jesus ensinou, com que ele amou, foi ensinando. E São José estava amando as pessoas, ensinando o primeiro mandamento. Não ofendam a Deus. Amem ele de todo o coração. O que a gente tem que aprender com São José, homens? A ter repugnância e ódio do pecado. E se a gente cair, jamais desanimar. E nem ficar olhando para si, devorado pelas culpas. Porque Santa Teresa d'Ávila diz que uma pessoa quando cai fica devorado pela culpa é porque ela é orgulhosa. E tem um autor aqui que um autor não, né? Um santo. É que é um autor também, que o Ademir gosta muito dele, é São Francisco de Sales. Diz assim, ó, não se surpreenda se você caiu, se surpreenda se você está de pé ainda, porque de tal maneira a nossa natureza é fraca, mas a questão é qual, irmãos? É sempre detestar o pecado. E como que eu faço para detestar o pecado? João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O segredo todo da nossa vida cristã está em amar a Deus. E por isso que nós precisamos de São José. Porque ele foi o homem que mais amou. A gente precisa chegar para ele e crescer em intimidade com São José, irmãos. E aí eu vou te contar um segredo aqui. Essa daqui é a terceira pregação na minha vida que eu faço sobre São José. A vida inteira eu peguei pouquíssimo sobre ele. Eu estou muito feliz por estar falando para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu maior presente dessa quaresma vai ser amigo dele. Eu demorei, mas dessa vez eu vou engrenar. Porque o que eu fui descobrindo sobre esse homem recentemente, eu falei, Jesus, que retardamento da minha vida em me unir a São José. Que vergonha. Eu não posso reclamar do meu passado. O que eu tenho que fazer agora, junto com vocês, é olhar as virtudes dele, querer imitá-lo e pedir muita ajuda para ele. Porque Dom Barreto, que foi o diretor espiritual da Irmã Mária de Campinas, assim, ó, se está precisando de alguma coisa, fala com São José. É infalível. Hoje veio uma senhora conversar comigo aqui de manhã. Infelizmente eu esqueci o nome do esposo dela, mas ela falou que o marido dela sofre muito de prisão de ventre. Eu acho que ele estava 12 dias sem defecar e a esposa estava muito chateada de ver o marido naquela situação. E aí ela disse que ela foi e falou, São José,
eu sei que eu tenho coisa mais importante, mas o meu coração está doendo de ver meu esposo assim. Ajuda o meu marido a ir no banheiro. Ela falou: Anderson, foi muito rápido. Menos de 5 minutos, o meu marido se dispôs. Às vezes a gente pensa assim, né? É inútil, né? A gente tem coisas melhor para pedir. Mas, gente, Deus é o Deus das grandes coisas e das pequenas coisas, gente. Vamos, vamos continuar aqui. Peraí, que página que eu tava, que agora eu dei uma perdidinha aqui. Me perdoe. Aham. Olha aqui que bonito, ó. Como Deus o havia dotado de admirável poder de consolação dos aflitos, José muito se exercitava nesse sentido, encontrando pessoas aflitas e com problemas. Ele as consolava com palavras amáveis e com tal habilidade que a elas nada mais restava que não fosse se alegrarem mesmo em suas aflições. E o que ele fazia? O santo rezava fervorosamente para que Deus levasse algum consolo para eles. É daqui que brota o amor e o interesse pelo próximo, da união com Deus. Romanos 5,5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando esse amor está dentro do nosso coração, a gente tem compaixão, a gente sente ternura, afeto, se preocupa com as pessoas. Aí você vê, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 4, São Paulo dizer. Esqueci o que ele disse lá. Não procurais os próprios interesses, mas o do próximo. Todo de Deus e todo do próximo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É a maior alegria em dar do que receber. Depois que os pais de José morreram, os pais deles deixaram uma fortuna enorme para São José. Em oração, Deus falou: dá tudo para os pobres. Eu quero que você viva da pobreza e da providência. A família dele quase o matou. Teve gente da família dele que bateu nele por causa disso. Mas José tinha várias habilidades. E dentre elas, a que eu percebi ler nesse livro, uma das principais era a esmola. Se importava muito com os outros. Agora veja bem. Vamos pensar numa situação aqui. Evangelização. Jesus te ama, irmão. Aí a pessoa está na casa dela, padecendo necessidade, aluguel atrasado, precisando de cesta básica, sem dinheiro. Não é muito mais coerente eu chegar e falar assim: eu te amo em nome de Jesus. O que você precisa que eu faça por você? Eu estou sem cesta básica, então vamos lá correr atrás disso. Por quê, meus irmãos? Porque é um ato concreto. São José era esse. Ele vivia dando esmola. Ele dava esmola, ficava com fome e rezava para Deus prover para ele. Aí Deus ia e provia, mas ele tirava do dele para dar para os outros. Isso daí é uma forma de amor muito elevada. Porque 1 São João 3,18 vai nos ensinar: filhinhos, não amemos nem com a palavra e nem com a língua, mas em atos e em verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês: faz pouco tempo que eu tô aqui em Jaú, mas se tem uma pessoa que faz isso com excelência e com amor, é o Padre Armando. Como que ele ajuda os necessitados? Como é lindo. Isso daqui é outra coisa que a gente precisa aprender muito com o São José, que é muito bonito. Antigamente, o Vinícius fazia muita pastoral de rua. Cara, eu tinha muita vontade de um dia a gente sair para dar marmitex, todo mundo junto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente sair, por exemplo, num dia aí, para cortar cabelo de mão de rua, para dar marmita, algum tipo de consolo para quem sofre, você vai ver o estado de alma que você volta para sua casa.
Porque é maravilhoso servir amando. Já pensou um dia se a gente, sei lá, uma vez por mês? Não sei, né, porque é tanta coisa, né, que vem, mas isso daí é uma alegria muito grande. Dessa forma, José progredia a largos passos na estrada dos preceitos divinos para a alegria de Deus, que, desejando testar sua felicidade, decidiu cancelar a ajuda especial que ele tinha do anjo, a quem ele não mais ouvia. Fato esse que levou o santo a grandes aflições. Mesmo assim, ele não deixou de exercitar sua piedade, aumentou suas preces e jejuns e as contínuas súplicas a Deus, tomado de grande temor em vez de o de... não, tomado de grande temor em ter talvez o desagradado. Ele passava a noite inteiras em orações pedindo ao Senhor que manifestasse através do anjo quais os motivos de seu abandono e de seu desprazer, para que ele fizesse as necessárias penitências, pois não conhecia em si próprio motivos que o desacreditassem e que pudessem tê-lo afastado dele. Queridos, todas as pessoas que começam a querer ter vida espiritual séria, isso daqui é um problema crônico. Essa semana veio 2 pessoas para falar comigo. Ai, eu tô numa batalha porque eu não sinto mais a Deus e tal. Eu não sei que capítulo do livro de Tobias, mas recentemente eu li o livro de Tobias inteiro porque é um livro lindo. Porque era agradável a Deus, foi necessário que a tentação o provasse. Tem essa parte de Tobias e tem Tiago 1 falando sobre a provação. Irmãos, a alma que começa a participar de gozos celestes, muito sabor na oração, fica elevada. Isso daí pode tornar a pessoa extremamente egoísta, espiritualmente dizendo. Porque essas consolações Deus manda para dar um vislumbre da união com Ele e do paraíso. Mas você sabe o que Jesus disse para a irmã Amália? Não sei se foi Jesus ou Nossa Senhora. Por que eu não dou tantas consolações para você nessa vida? Para que você não fique apegado à terra. Porque se a pessoa começa a ter muito gozo nessa terra, ela acha isso daqui tão legal, que aquele negócio que a gente falou no início, para salvar se é necessário ter tendado, não vai acontecer nunca, calma. Então eu tenho tanto gozo aqui, eu tanto bem, eu fico tão feliz nesse mundo. Aí você começa a buscar Deus. Aí você também tem tanto gozo, tanto. Aí Jesus, ele quer te purificar. Para quê, irmãos? Para ver a tua fidelidade. Em que sentido? Quem explica isso muito bem é Adolfo Tanqueray. Se nós temos buscados a consolação de Deus ou o Deus das consolações. Por quê? Porque todas as almas que quiserem trilhar o caminho do amor hão de passar por momentos muito difíceis. Só vou dar um exemplinho para você. Uma mulher chegou para São João da Cruz dizendo que era amante de um homem. Olha só. E o conselho espiritual de São João da Cruz foi que ela cessasse com o amante e renunciasse ao adultério. O homem ficou na bad. Encontrou São João da Cruz e deu um pau nele. Quando São João da Cruz estava estirado no chão depois de ter apanhado, sabe o que ele falou? Esse é o preço que a gente paga por ter tirado uma alma do pecado. Olha o que a gente está mexendo, gente. Olha o que a gente está mexendo. Vai vir chumbo grosso. Vai sempre. Eu olho para os caras aqui, eu sei o que algumas pessoas estão passando aqui. Ó,
chicote estralando, purificação, 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 purificação. Mas nós não pode arregar nessa hora. Por quê? Porque se a gente passar pela tempestade do mar, depois tem o oceano. Ali começa uma elevação espiritual, que aí começa a vir coisa do céu que você fala assim, meu Deus, mas para chegar ali, gente, muita provação. Deus tira as consolações, porque São José toda hora recebendo consolação divina, falando que cessou tudo, parou. E nessas horas é necessário muita constância. Por quê? Porque mostrou que São José, quando veio esse tempo, ele rezava mais ainda. E o que acontece com a gente? Deus dá uma aprovaçãozinha dessa, tira um pouco de consolação, a gente abaixa a guarda na vida de oração. Aí quando abaixou a guarda na vida de oração, é como se eu dissesse assim, vem Satanás, me pega. Vem pecado, me toma. Porque se eu estou muito no sofrimento, foge da dor, busca o prazer. Aí começa a vir várias opções, várias opções. Não, você está sofrendo demais, busca alguma coisa que te agrada demais. E normalmente, para nós aqui, né, a parte sexual fica triturada. Toma cuidado com isso. Assim permaneceu por alguns meses sofrendo muito, mas sempre com a certeza de que Deus não o abandonaria em grande aflição. Cara, a sensação de abandono às vezes é terrível. Eu não sei na sua vida espiritual, mas eu tô partilhando da minha. Já teve o dia de eu olhar para o céu e falar assim, eu sei, Jesus, a minha inteligência sabe que na palavra que o Senhor não nos abandona, mas eu tô me sentindo só. É difícil. É punk. E por isso que nessas horas um bom amigo é uma bênção. Porque Santo Tomás disse a amizade é amenizadora do sofrimento. Porque a pessoa vai com você no momento da cruz. Eclesiástico 6 vai dizer, se adquires um amigo, adquires na hora da provação. Na hora da mesa, todo mundo tá lá, ai que bom. O Eclesiástico 6 fala, é na hora da provação que você vê o amigo, ele vai comer 1 quilo de sal com você ali. Provérbios 17:17, o amigo ama em todo tempo, na hora da prova ele se torna o irmão. Mas olha isso daqui, ó. Quanto mais humilhado se sentia, tanto maior eram seus sentimentos de fé e confiança em Deus. E mais se recolhia em preces em amor por ele. Nossa, nos ajude por isso, São José, porque na hora da prova é muito difícil fazer tudo isso daqui. A única coisa que você faz, sei lá, você fica lá no Santíssimo parado, não vem nada pra vocês, Senhor, eu tô aqui, me ajuda. Que é um negócio, Ave Maria. Aqui, ó. Dizia ser merecido daquele seu castigo, pois havia correspondido mal às expectativas do Senhor e muito. Imagina, nunca pecou. Mas se é assim, todo santo se acha um lixo. Ele achava que ele tinha ofendido a Deus. Ele fazia o quê? Se humilhava, reconhecendo-se pecador. E Deus teve por bom permitir que o demônio tentasse muito durante tal período. Vai lá, Satanás, eu vou te dar permissão. Como fez com Jó, como faz com nós. José, porém, permaneceu sempre muito forte e muito confiante na imensa bondade de Deus. Gente, eu estava antes de ontem na igreja rezando, desolado, com a alma seca. Falei, Senhor, tudo que eu menos queria era estar aqui na sua presença, mas eu tô aqui porque eu sei que se eu não estiver aqui, o demônio me devora em 10. Eu estava lá, tal. Gente, me veio um sopro assim na minha cabeça, Eclesiástico 2. Eu acho que foi Deus que me deu esse sopro. Olha que ensinamento. Meu filho, olha o nome da passagem na Bíblia da Ave Maria, paciência e confiança em Deus. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Ó, humilha teu coração, humilhação. Espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, não te perturbe no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, mas dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. E na hora da dor, permanece firme e na humilhação, com paciência. Versículo 5, pois é pelo fogo, irmãos, que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Não foi, Paulo, que a gente estava conversando ali? Deus cata a nossa carinha, ó.
Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Aí depois você lê na sua casa o resto. Eclesiástico 2, porque é poderoso isso daqui. Ninguém que quer servir a Deus sai disso. Qual que é o exemplo de São José? Confiança em Deus, confiança, Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Pedir ajuda de Santa Teresinha, que também é chamada Santa da Confiança. Eu já tô falando muito, pessoal. Mas eu nunca esqueço da palestra que o doutor Gustavo fez de 2 horas. Então, toda vez que eu tô falando muito, Gu, eu chego pro povo e falo, naquele dia lá você escutou 2 horas da pregação do doutor Gustavo, mas uma pregação como aquela lá dá pra escutar 3, né? Não sei se você sabe, mas essa palestra tá lá no YouTube, tá com mais de 150 mil visualizações. Coisa impressionante, né, gente? Tá vendo? Tem que fazer apostolado, tem que gravar vídeo aí, ó. O próximo nós vai gravar e vamos subir pro YouTube também. Você que é o próximo, Ademir? É o Vini? Tem que evangelizar, irmão. Aqui, ó. Eu esqueci a página que eu tava, eu não marquei. E aí depois Deus disse que haveria um prêmio muito grande que ele receberia depois dessas provações todas. Eu só vou ler rápido e não vou nem comentar, porque eu fico comentando, mas quando os pais de José morreram. Gente, isso daqui vai mexer profundamente também com o Gustavo, que é médico. Você, como lá nos plantão, você invoca muito ele, Hugo? Porque era padroeiro da boa morte, né? Aqui mostra, Gustavo, como que ele se importava com as pessoas que iam morrer. Sabe o que ele fazia? Ele ficava a madrugada toda rezando no pé da cama dos moribundos. De joelho, a madrugada toda. Tinha um amor profundo nessa hora da passagem da morte. Só que como não tinha Cristo ainda, não tinha o céu, aqui se falava sobre a doutrina do limbo. Né? Mas deixa eu falar aqui, ó. Foram de fato admiráveis a assistência e o carinho dispensados por José, a sua mãe nessa ocasião, confortando-a continuamente em seus sofrimentos e dores e pedindo fervorosamente ao Senhor que concedesse a ela grande paciência que se tornava necessária ao enfrentar a sua penosa doença. O santo passava noites inteiras assistindo e orando por ela. Não abandonou por um momento sequer em virtude de sua gratidão e jamais deixou de assistir e de mostrar seu grande amor filial. E esses fatos eram de grande consolação para Raquel, e ela também pedia muito a Deus para que cobrisse seu filho com suas bênçãos. E aí, chegando nos últimos momentos da vida de sua mãe, José se ajoelhou diante dela e lhe pediu que o abençoasse e o perdoasse de todos os desgostos que por acaso lhe tivera causado. Raquel então o abençoou e o exortou para que nunca mudasse sua maneira de agir e procurasse crescer sempre em seu amor a Deus e em servi-lo. O necessário. O necessário. Filho, procure sempre isso na sua vida. Crescer no amor a Deus e servir. Crescer no amor a Deus e servir. Aí depois tem o pai dele, que deixou os bens para José. Aí ele prometeu executar as instruções recebidas para seu próprio benefício e glória do Senhor. E Jacó, muito confirmado, lhe disse então: Filho, posso morrer sossegado e satisfeito, pois vejo que estás bem orientado quanto à prática das virtudes e que amas e temes a Deus. Não tem conforto maior na hora da morte para um pai do que ver um filho bem encarnado nas virtudes. Esse daqui é o pai de São José que fez com ele, mas é isso daqui que a gente deve fazer com os nossos filhos. Porque imagina, nossa, o filho todo perdidinho, eu vou embora, eu tô lutando aqui e tal, deixar... Olha que coisa mais agradável. Vamos indo mais pra frente, que agora eu só quero falar da parte que eu marquei muita coisa aqui, mas a parte com Nossa Senhora. São José recebeu comunicações bem antes que Maria viria na vida dele. E Deus já tinha falado para os pais de São José que ele tinha sido escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Então os pais deles ficavam meio assim, fora de si, convivendo com ele, falando: o meu filho vai ser o pai adotivo, e falava dessa mulher que seria mãe de Deus. E Deus revelando na alma deles os vislumbres sobre a Virgem Maria.
E dentre essas orações aqui que São José ia fazendo, Deus também começou a revelar sobre Maria para ele e falava que Nossa Senhora também já estava rezando por ele. E quando Deus mostrou a alma de Nossa Senhora para José, assim, o estado que esse homem ficava. Ele falou aqui, ó quem que eu estou preparando para ti. Ele mostrava as virtudes de Nossa Senhora, ele chorava. São José era muito emotivo. Muito emotivo. Mostra aqui, em vários momentos, ele chorando bastante. Tanto por amor a Deus, amor pelo próximo, ou porque Deus era ofendido, mas ele chorava de alegria também, falando, nossa, o Senhor vai me dar essa mulher? E aí, eu vou mostrar como São José rezava para vocês aqui. Gente, fala a verdade, ser católico não é muito bom? Ou protestante cabuloso, cadê isso na sua igreja? Não tem, porque não é a igreja de Cristo. É a igreja de Lutero. Sai dessa igreja rameira e vem para a católica. Aqui você vai ter esses negócios, seu abençoado. Aqui é a revelação quentinha do coração de Jesus. Amém? Quem ama a igreja católica e aplauda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Mãe, eu sou feliz por ser católico. Vocês não têm isso. Ah, parava churicanda. Não, o protestante vai ler José, não vai nem dar atenção pra ele. O que que Deus revelou pra Madre Cecília? E nós aqui, ó, só bebendo da água viva. Nossa, e olha aqui, ó. Chegada amanhã da seleção do esposo de Maria, aquele que até a seleção no templo. Quem vai casar com essa bela mulher? Aqui fala quantos anos São José tinha e quantos anos Nossa Senhora tinha. Quantos anos você acha que São José tinha quando ouve isso daqui? Vai, dá uma opinião sua aí. 23, o Paulo falou. Quem que dá outra opinião aí? Tem? 30 anos. Ele tinha 30 anos e Nossa Senhora tinha quanto, gente? Hã? 14. 14. 30 anos e ela 14. Então vamos ver aqui, ó. Olha que coisa linda. Chegada a manhã da seleção do esposo de Maria, o santo se preparou para ir ao templo e, ajoelhado em sua pequena oficina, é que aqui falava do trabalho dele, como que ele trabalhava, a profissão dele, mas eu tive que ir porque eu já adiantei demais. Ajoelhado em sua pequena oficina, adorou a Deus e proferiu as seguintes palavras. Olha a oração dele. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus meu e toda a minha fortuna. É muito bonito isso daqui, cara. Confesso sempre ter tido vossa proteção em todos os meus atos, de ter tido vossa ajuda em todas as minhas atribulações, de ter sido defendido por vós de todos os meus inimigos e consolado e confortado em minhas angústias. Jamais tive qualquer sombra de dúvida quanto à vossa proteção e tendes sido sempre de todo confiável, leal e misericordioso comigo. Portanto, peço e suplico vossa ajuda e orientação na presente difícil conjuntura. Estou ciente de ser indigno do sublime favorecimento de poder ter a santificada Virgem Maria por esposa e companheira. Deus já tinha revelado o tamanho da alma dela. Quem veio na outra escola, você viu que ali é um negócio muito elevado, gente. Senhor, eu sou indigno de ter Maria como esposa. Prostrado no pó, na humilhação. De ter a santificada Virgem Maria por esposa e companheira. E por isso, não tenho qualquer pretensão nesse aspecto. Todavia, como me foi ordenado, incluo-me entre os que disputam essa tão elevada honra, pois foi de vosso comprazimento que nasceu na linhagem de Davi, a cuja descendência está destinada à geração do Messias. Suplico-vos que destineis à santificada Virgem um esposo digno dela e segundo o que dito o vosso coração. E também em mim cresçam vossa graça e vosso amor. Coloco-me todo em vossas mãos para que de mim seja feito tudo o que vos aprouver. Não clamo por nada mais que não seja o cumprimento de vossa divina vontade.
Oh, meus irmãos, é muito bonito essas coisas. Eu leio isso daqui, eu fico com vontade de ser santo. Eu sei que é só por Deus mesmo. Mas olha aqui, que oração. Primeiro, a gente tem um livro na editora chamado Humildade de Coração. E o santo mais citado nesse livro é Santo Agostinho. Sabe o que o autor dizia, como que Santo Agostinho conseguiu a virtude da humildade? Qual que era a oração dele? Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Mas se Santo Agostinho chegou à humildade, que é essa oração, e Deus iluminou a inteligência dele, quanto mais São José, gente, que teve uma percepção muito mais elevada. Por isso que ele se humilhava. O problema é que a gente, olhando para São José, a gente fala, meu Deus do céu, mas ele não tem a percepção de que ele era desse tamanho? Só que o tamanho da luz que ele tinha da presença de Deus fazia com que ele se sentisse assim. Como que a gente faz para entender isso, gente? Isaías 6, qual que é na hierarquia dos anjos? Trono, dominação, potestade, serubim, querafim. Quem são os maiores? Os serafins. E o que acontece quando os serafins estão no céu? Eles tampam a cara para não olhar para Deus de tão gloriosa que é. E o que acontece? Quanto mais próximo você vai de Deus, mais você vê a sua baixeza. É assim que funciona o negócio. Só que aí tem uma outra coisa também. As virtudes batem no coração de Deus, vai dizer Santo Agostinho. A humildade abre. E é esse tipo de oração aqui. Eu não sei se você sabe, mas Deus revelou para Santa Brígida que Nossa Senhora rezava no templo, irmãos. Ela rezava no templo pedindo a graça de servir a mãe do Messias. Imagina, Gustavo. Senhor, me dê a graça de servir aquela que vai ser a tua mãe. O que aconteceu, Fernando? Ela foi eleita para ser a mãe do Senhor. Ela. Gente, toda a vida de todo santo, mas principalmente nessa questão de Nossa Senhora, é sempre o fio condutor da união, a virtude da humildade. É impressionante como isso é bonito. Bom, aí depois feita essa oração, aí tem as coisas. Enquanto isso, Nossa Senhora estava rezando no templo, esperando, e houve de fato, eu não sei se vocês já escutaram falar, aquele negócio da vara de São José que ia florescer. Alguém já escutou falar disso? Mas esse foi o sinal pedido. Meu Deus. Que coisa linda. Esse foi o sinal pedido. Que Deus concedesse a graça que a vara que florescesse fosse o sinal de Deus para o esposo de Maria. Ele estava com o ramo seco na mão. E aonde São José se colocou na hora da eleição? Lá atrás. No último lugar. Só que aí os sacerdotes do templo viram florescendo a vara dele. Falou, este daqui é o eleito de Deus. Gente, como que é interessante. Vocês lembram quando Natan foi na casa do pai de Davi? Mostra-me os seus filhos. Foi mostrando, não é. Não, esse baixinho aqui. Gente, como que Deus faz, né? Aí floresceu a vara de José. Aí viram que era Nossa Senhora. E aí ela foi chamada. Enquanto isso, o sacerdote, depois que viram, foi chamar Nossa Senhora. Enquanto isso, o sacerdote ordenou que Maria fosse trazida para que ele a casasse com José e todos permanecessem no templo para a cerimônia. Então, a Santíssima Donzela compareceu, nunca tinha visto ela, com seus olhos fixos no chão, e todos se maravilharam e encantaram com sua rara beleza e excepcional grandiosidade. São Dionísio Areopagita dizia, se não fosse a fé, diríamos que é uma deusa. E em especial com sua evidente modéstia. Olha as coisas que Deus foi trazendo para a Madre Cecília colocar. Muitas coisas relacionadas à pureza. Muitas. Todos invejaram José e sua grande felicidade.
É. O santo, ao ver Maria, ficou estático por instantes e depois chorou. Agora você vai ver o que é a pegada aqui, gente. O que é a pureza. Nossa. Ô Jesus, nos ajude, viu? Tão grande era a alegria que tinha no coração. Observou uma intensa luminosidade em torno de sua futura esposa e em seu coração ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: José, fiel e leal servo, esta é a preciosa dádiva que te prometi, a mais querida entre todas as criaturas da terra. Olha o que o Senhor diz: a ti te dou como esposa, tesouro que deixo sobre tua guarda e proteção. Esta puríssima pomba será tua fiel e leal companheira por toda a tua vida. Ambos deveis vos conservar castos, e esta castidade será o forte laço que manterá unido o vosso matrimônio. O vosso amor será unido em um só amor. A mim consagrada, e eu serei o ponto de convergência dos vossos afetos e desejos. Essas palavras encheram o coração do santo com alegria ainda maior e incontido júbilo. Não ousava olhar para sua puríssima esposa, mas sentia crescer nele e por ela verdadeiro e cordial amor, terna devoção e veneração pelo majestoso porte e digna presença. E elevando seus olhos para fitá-la, permaneceu estático e teve ocasião de visualizar, através de iluminação divina, quanto ela era coberta de graças. Humilhou-se então e se reconheceu indigno de privar com ela, dizendo continuamente: Senhor e Deus meu, como me haveis concedido um favorecimento tão grande e sublime. Vamos rezar um pouquinho. Irmãos, feche o teu coração por um instante. E eu gostaria, vou deixar, que neste momento agora, você desse um salto de fé e no interior do vosso coração conversasse com São José. Ele vai te escutar. Pai, Santíssimo Deus, nós te adoramos e te glorificamos, Senhor, por teres dado à Santa Igreja um homem tão ilustre, tão santo e tão maravilhoso como São José. E nós temos uma profunda gratidão porque São José é obra do vosso amor misericordioso. E olhando a vida dele aqui, em tudo que Madre Cecília recebeu de ti, Pai, o nosso coração fica elevado. É uma admiração, é um amor, é uma alegria. Nós homens olhamos para São José e ficamos vislumbrados com tamanha graça que o Senhor conferiu. É lindo, Senhor, o Senhor entregando para ele a Virgem Maria, o menino Jesus,
e saber que Ele foi protetor da Sagrada Família. Pai, humildemente nós te pedimos, humildemente, humildemente, humildemente nós te pedimos, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor entregou ele para Maria e para o Cristo. Tenha compaixão de nós, Senhor, e nos entregue ele como protetor, Senhor. Nos dê São José como presente, Pai, porque nós precisamos muito dele. Senhor, todos os homens que estão aqui presentes, que não tiveram uma boa presença de pai na vida como eu, tem tantas feridas, tantos traumas, tantas machucaduras. Nos entregue São José. Todos nós aqui, Senhor, fomos tão machucados na vida de impureza, Senhor, com tantos pecados, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é por um milagre tão imenso da vossa graça, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, apesar das nossas misérias, ser santos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude nos dando São José, nos ensinando o caminho da pureza. Olha que homem, Senhor. Foi o Senhor que fez isso nele, Senhor. Nos dá essa graça, Jesus. Nos dá a graça desse amor à oração, Senhor, desse recolhimento. José é tido muito como silencioso, mas ele não silenciava por silenciar. Ele silenciava para te buscar, Senhor. Nos dê esta graça dele nos ensinar, Senhor, o caminho que conduz a ti. O amor ao trabalho, mas aprender a trabalhar unido ao teu coração. Senhor, nós pedimos agora, Senhor, a consagração de todos nós, de todas as famílias do Instituto, de todas as famílias desta paróquia aqui da São Benedito, de quem está assistindo, Senhor. Senhor, nos dê essa graça de termos como protetor, como pai, como amigo, como condutor, como diretor, o castíssimo e maravilhoso São José. Senhor, ele é conhecido também como o terror dos demônios. Senhor, aonde tem alguma área na nossa vida que está cativa sobre os poderes do diabo, nós te pedimos, Senhor, envia São José para vencer Satanás em nossas vidas e tudo aquilo que são tramas do inferno contra nós, Senhor, para que possamos gozar desta liberdade de filhos de Deus. E nos dê esta graça, Senhor, já como a gente terminou aqui agora, de ver esse relato tão bonito do encontro de Nossa Senhora com São José. Nós te pedimos, José, por favor, nos ajude a amar a bem-aventurada Virgem Maria. Nos ensine a olhar as virtudes dela, para que possamos ter união estreita de amor com a Santíssima Virgem Maria e aprendemos também na Escola das Virtudes com ela o verdadeiro amor a Deus. Abençoe, Senhor, o Vinícius, a família dele, a filha dele no hospital. Nós te pedimos, São José, uma visita agora, nós te pedimos humildemente. Eu quero te pedir agora, São José, nós te consagramos agora todo o Instituto, para que o Senhor tome conta de tudo, nos ensina essa escuta como o Senhor tinha, a questão de se abandonar à providência divina, mas nós também sabemos que se tem algo que o Senhor sabe fazer, é providenciar. Nos ajuda com providências para criar a escola. E nesse projeto, glorificarmos a Deus, levando essas crianças no caminho da virtude. Nos ajude, São José, por favor, nos ajude. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para vocês que nos acompanharam no YouTube, eu vou deixar aqui a descrição do link. Todas as vezes que a gente faz um lançamento, a gente, com muito amor, com muito carinho, oferta um desconto para você dos nossos kits. Eu acho que você
que está assistindo conseguiu perceber o tesouro que é isso daqui, né? Então a gente está fazendo uma pré-venda, você adquirindo, a gente vai mandar para a gráfica, para esse livro chegar na sua casa, você desfrutar da companhia de São José, junto com Vida Íntima da Irmã Amália 2. Que São José abençoe você e toda a sua família. Amém.